A nave de Noé. Trigueirinho. Ao leitor. O homem de hoje está desenvolvendo o consciente direito, parte do ser que dá a capacidade inusitada de perceber sua realidade interna. Essa nova percepção nos libera das circunstâncias e informações externas, sujeitas ao grau evolutivo nas quais a civilização de modo geral se encontra. Cuidado para que não vos enganem. Não coloqueis em vossos corações resposta ao que vos perguntam. Porque vos darei voz e sabedoria contra as quais vossos oponentes não poderão argumentar, diz um evangelho apócrifo. Escrevemos este livro como contribuição para o desenvolvimento da capacidade intuitiva e estímulo a que cada um busque dentro de si as próprias confirmações. Aqui se apresentam fatos cuja comprovação seria impossível. Um sentimento de sua veracidade poderá emergir no íntimo de cada leitor. Um ser como Platão poderá estar tão próximo do seu mundo interior como está o seu vizinho no plano físico. Continentes como a antiga Atlântida poderão ser tão reais quanto os que estão no atual mapa mundi. Sem tal flexibilidade, sua leitura seria inútil. Apesar de finalizar com o livro A Busca da Síntese e um ciclo de várias publicações, vimos ser oportuno publicar algo novo. Algo que evocasse um clima sutil e material no universo dos que buscam o desconhecido e aprofundasse suas percepções. Assim surgiu o presente livro. A capacidade do homem comum resolver os problemas criados por esta civilização já foi ultrapassada. É hora de relembrar a nave de Noé. Precisamos reatar relações com energias suprafísicas, seres e entidades que podem auxiliar quando a segurança faltar completamente nos níveis tridimensionais. Trigueirinho. Primeira parte. Busca de comprovações, obstáculo ao conhecimento interior. Durante séculos, a Bíblia exerceu influência poderosa sobre vários níveis da consciência do homem, em particular no que diz respeito à elevação dos sentimentos e desenvolvimento de sua vontade. Sua atuação ainda se faz presente de modo indubitável, apesar das interpretações de diferentes religiões a esse livro sagrado, das traduções defeituosas e de toda a incompreensão manifestada através dos tempos. Aguardai vigilantes. Se vós, como canais, estiverdes atentos apenas a movimentos humanos, a percepção e a oração necessárias não se instalarão em vosso ser tridimensional. As religiões organizadas passaram a atribuir a si próprias a guarda e a propriedade de conceitos emitidos pela Bíblia. Por isso, Blavatsky, com o intuito de libertar o homem comum do jugo dessas instituições, que se mantiveram estreitamente ligadas à visão de alguns tradutores e teólogos dogmáticos, dava-lhe outra interpretação sempre que possível. Também Rudolf Steiner trouxe à humanidade uma versão diferente do conhecimento bíblico. Através dos livros que publicou e das conferências que proferiu sobre o assunto, pode-se perceber que a sabedoria da Bíblia não precisa se limitar ao que está escrito e ao que geralmente é conhecido. No texto tradicional existem, por exemplo, dois nomes para Deus, Elohim e Jeová. Por mais que alguns teólogos e historiadores expliquem racionalmente, a diferença entre esses dois nomes não se torna clara, nem poderá tornar-se, enquanto nos detivermos em estudos baseados na letra morta, ou em dados considerados históricos. Seria a Bíblia mais que um livro? Poderia ser compreendida em diferentes níveis. Poderia ser vista como um impulso energético que repercute infinitamente no íntimo de quem a lê. Será que a Bíblia se tornará mais acessível ao homem quando ele realmente observar as leis espirituais que ela revela? Como conseguir penetrá-la, se nem sequer os 10 mandamentos ele vive integralmente? Como poderia ele compreender o seu significado mais interno, se não cumpre o compromisso com o simples decálogo, que representa os níveis mais externos e concretos da lei cósmica, lei com tantos desdobramentos desconhecidos para a maioria, e que exigem ainda maior empenho individual na busca da verdade? Para resolver o impasse diante dos termos Elohim e Jeová,
Alguns tradutores optaram por substituí-los por Deus e por Senhor, sem obedecer a nenhum critério que os pudesse diferenciar com clareza, o que demonstrou, por um lado, ignorância, e por outro, pouca vivência da lei espiritual. Mas à medida que a doutrina secreta era revelada por Blavatsky, à medida que Steiner apresentava pontos de vista mais interiorizados sobre os 4 evangelhos conhecidos e sobre o Antigo Testamento, à medida que manuscritos secretos de antes considerados apócrifos iam sendo revelados, viu-se quão limitadas eram as edições correntes desse livro sagrado. Paul Brunton, em A Realidade Interna, expõe como um grupo de homens que se diziam imbuídos do Espírito Santo selecionou os trechos que hoje compõem o Novo Testamento. Segundo Brunton, no critério de escolha entraram elementos forjados por esses homens que, sob certo aspecto puramente material, governaram o mundo durante séculos. Chegou-se a dizer, na época em que fizeram essa seleção, que as páginas se ordenavam sozinhas, à vista desses compiladores do Novo Testamento. Mas, outros referenciais surgiram através da energia do amor-sabedoria que conduz os destinos deste sistema solar, e hoje há mais luz sobre o assunto das leis. É com uma perspectiva livre de dogmas que devemos procurar ver a história da salvação do homem, tão antiga quanto a Terra. Desde o princípio, sabia-se que este planeta seria depositário de resíduos de diferentes galáxias e que assim iria alojar forças não totalmente resolvidas, advindas de sistemas solares precedentes ou de anteriores encarnações desta galáxia. A humanidade, por sua vez, foi composta de ciências originárias de diferentes partes do cosmos, de modo que se apresentou desunida desde o princípio deste mundo. Chegou agora o momento cíclico desse emaranhado desfazer-se, chegou a hora de a Arca de Noé reaparecer. Assim como na época do dilúvio, ou dos dilúvios, a Arca poderia ser o símbolo das civilizações intraterrenas, pode-se hoje mencionar as naves como símbolo de civilizações extraterrestres ou intergalácticas que, ao lado das intraterrenas, estão colaborando na evacuação dos homens resgatáveis da superfície da Terra. Para facilitar a compreensão dos fatos que ocorrerão ou que já estão ocorrendo, porém não ainda em proporções globais, estamos usando o termo nave, hoje mais generalizado que arca. Encontram-se a serviço da Terra, nesta época, espaçonaves interplanetárias, intergalácticas e intraterrenas. Há também naves intraoceânicas em ação, embora normalmente não sejam vistas com tanta frequência como as demais. Chamamos de nave todas elas, sendo a maior a nave de Noé, a encarregada de comandar a evacuação de uma parte da humanidade da superfície do planeta. Rudolf Steiner diz que o único intérprete adequado da Bíblia é o homem que, independentemente dela, é capaz de chegar às mesmas verdades ali contidas. E acrescenta, somente o homem que é capaz de criar a sabedoria a partir do seu próprio interior, pode ser considerado uma autoridade real a respeito da Bíblia. A propósito das aparentes contradições encontradas nos seus textos oficiais, compilados geralmente por aqueles que Cristo chamou de cegos que guiam cegos, pode-se afirmar que a Bíblia, como todo livro inspirado pelos níveis suprafísicos, só é inteligível para os que penetram o significado espiritual evolutivo do mundo, tanto nas suas dimensões objetivas quanto nas internas. Um texto inspirado é para ser lido, meditado e levado ao nosso mundo interior, e não para ser entregue aos sentidos e ao intelecto terrenos, somente. Entrando em contato com os planos subjetivos, todo e qualquer fato ali descrito toma perspectivas novas e mais profundas. Assim, o lado consciente do homem, esse lado que estuda, pode ampliar-se. Mas, permanecendo na letra morta ou na pesquisa científica baseada na comprovação de fatos concretos, a Bíblia e qualquer outro texto inspirado tendem a envelhecer e a tornar-se, por fim, esquecidos. Uma situação de impasse foi hoje criada. Busca-se a veracidade desses documentos a partir de provas materiais,
e busca-se descobrir os seus autores humanos, quando a nada disso se deveria dar importância. O que importa é o espírito que faz o texto vivo, espírito que é a sua origem e fonte. Pelo mesmo processo infantil, são tomados como fundamentais os episódios concretos da vida e da experiência mística de Paulo, o apóstolo. Entretanto, esses fatos de nada servem como esclarecimento, se não se tem em conta que a energia crística, de unificação e de inclusividade puras, revela-se dentro do homem quando este a ela se abre. Se as narrativas não se tornam uma possibilidade prática e vivencial para os candidatos à evolução superior consciente, elas podem induzi-los à idolatria, levando-os a chamar o apóstolo de Santo São Paulo, e a adorar ídolos em vez de se abrirem para uma transformação profunda. A energia crística cósmica deixa assim de se tornar, como poderia, uma realidade também no mundo tridimensional. É para conduzir o homem à experiência interior que a energia desce e trabalha dentro e fora dele, não para lhe trazer cultura, conhecimento teológico ou teorias místicas. Tampouco para engajá-lo em novas religiões ou seitas, o que seria ainda mais desatualizado. Como compreender o episódio em que Jesus caminha sobre as águas? Como compreender o que é ressurreição? Como compreender o fato de Lázaro sair da própria tumba? Como compreender o que é verdadeira virgindade? E como aceitar que os servidores do plano evolutivo quase sempre tenham sua passagem pela Terra interrompida pela ação da violência dos homens? Respostas intelectuais não podem ser convincentes diante de fatos regidos por leis suprafísicas, imateriais, leis que só podem ser entendidas quando verdadeiramente vividas. Diante de um texto inspirado, é necessário ir além do que está escrito. Como fazê-lo? Em O Caminho Secreto, Paul Brunton dá-nos indicações preciosas. Sugere que escolhamos um livro, ou passagem de alguma obra, que apele profundamente para as melhores energias do nosso ser, servindo-nos de inspiração, um texto que contribua para que a centelha divina que habita o nosso interior possa comunicar-se conosco. Devemos selecionar um parágrafo especial e assimilá-lo mentalmente, procurando compreender todos os seus significados, mesmo os mais subjetivos. Assim, a nossa mente irá se introduzindo em nova vibração, fora da densidade comum. Se for necessário, podemos fazer esse trabalho lentamente. De qualquer modo, não há que ter a mínima pressa, pois não se trata de algum lugar a que se deva chegar, mas sim de dar alimento às partes mais sensíveis do próprio ser. Tanto a mente como os sentimentos precisam estar integrados nesse processo, sem conflitos. Enquanto isso, as palavras que colocamos diante da consciência vão vibrando dentro do nosso ser, abrindo caminhos. Os que se dedicam a essa tarefa de harmonização não leem palavras isoladas, antes procuram penetrar os pensamentos que se encontram por trás delas. Cada palavra deve mergulhar na consciência e marcá-la profundamente, deve penetrar todo o território sutil da mente. Assim a matéria do corpo mental vai se transformando e passa a enviar novas vibrações para níveis mais profundos do ser. Faz parte dessa mesma instrução que se repitam mentalmente as passagens escolhidas para esse estudo transformador, como se o leitor se tornasse, como nesses casos efetivamente se torna, seu próprio autor. A partir desse material inspirador, podem-se construir novas sentenças, formar novos parágrafos e permanecer diante deles absorvendo o que dali emanar como sugestão e como amor-sabedoria. Abrindo-se a esse trabalho purificador, pode-se concentrar em alguma ideia abstrata ou simbólica, de forma que a mente vá se entregando a outros níveis de percepção e se preparando para uma compreensão que está além do raciocínio. Nos livros inspirados, há valores que transcendem as palavras escritas e que se encontram por detrás dos pensamentos mais evidentes do autor. Essa comunhão produz experiências inúmeras, como por exemplo a de nos sentirmos unidos à fonte que inspirou o autor. Em se tratando de um texto elevado,
Essa fonte encontra-se em dimensões suprafísicas e o texto é um instrumento para esse contato. Lendo dessa forma, com os olhos internos, encontramos parágrafos que podem ser especiais em certos momentos da nossa vida. São dádivas que o próprio eu interior traz a quem se dedica à autopurificação através de estudos introspectivos. É ele que põe em nossas mãos determinados livros. Quando percebemos essa ajuda e nos abrimos a ela, sentimos-nos arrebatados, dando assim consentimento para que o melhor em nós possa emergir e contatar o nosso mundo consciente, tão tumultuado pela banalidade da civilização atual. Tendo atingido esse ponto elevado, tendo chegado a essa experiência de união, devemos fixar a nossa atenção nesse estado de ânimo. As palavras escritas deixam então de ter importância. O estado produzido em nosso interior é o que há para ser cultivado. Nesse momento de serenidade, o texto pode ser posto de lado, pois já cumpriu sua função. Sua energia penetrou-nos e transformou-se em alimento para o nosso mundo interior que, a partir daí, muito nos vai dizer sem palavras. Ouvir essas ondas internas, acompanhar os seus movimentos, eis a entrega que nos prepara para a grande viagem que está prestes a realizar-se. O despertar do sonho concreto. Segundo alguns clarividentes, a Terra emergiu e desenvolveu-se através de etapas. Na primeira delas, o planeta não era sólido e sim um aglomerado de calor e de fogo que ondulava, mas que nada tinha do que conhecemos como ar. Tampouco havia o elemento água. Calor vivo e pulsante, eis o que existia em seu orbe. Na segunda etapa, agregou-se ao planeta um elemento gasoso, semelhante ao ar, e calórico. A um estado semelhante, primordial, retornará grande parte dos terrestres de superfície, através da seleção que está havendo na espécie humana. Na terceira etapa, passou a fazer parte da Terra um estado aquoso que se somou ao anterior, sem todavia surgir nada de sólido. O mundo concreto veio depois, na quarta etapa, quando o planeta apresentou formas propriamente terrenas. Houve então uma densificação física, na qual ainda vivemos. Agora o processo vai inverter-se, e passaremos novamente por todas essas fases, da última primeira, até voltarmos à mais completa abstração. Iremos, porém, nos sutilizar, e elas se apresentarão para nós não do modo como primitivamente o fizeram. Estamos em outra volta da grande espiral evolutiva, e esses estados, a serem vividos em ordem inversa, assumirão novo sentido e deles participarão outros aspectos da matéria. É hora da humanidade despertar do seu sonho concreto para entrar em níveis menos densos, mas nem todos estão prontos para participar dessa viagem. Muitos homens, como se disse, se integrarão a algo semelhante à antiga segunda etapa, tal como foi primordialmente vivida na Terra, e serão, para isso, conduzidos a outro mundo. Que ninguém pense ser o fogo mencionado aqui, o elemento que conhecemos hoje. Naquela primeira etapa, ele era algo anímico, espiritual, nada concreto. Não há palavra mais apropriada para designá-lo, entre as que compõem os idiomas humanos contemporâneos. O mesmo pode ser dito com relação à descrição das demais etapas. Assim são os estados de consciência, palavras não podem exprimi-los precisamente, em especial aqueles que são próprios de épocas passadas ou futuras. Por isso é necessário viver espiritualmente, para que o ser interior possa, sem necessidade de expressar-se verbalmente, receber e transmitir para o consciente a impressão da verdadeira realidade. Não seria possível, portanto, descrever agora as condições nas quais o próximo Noé vai trabalhar com os homens resgatados, mas está ao nosso alcance aderir à vibração mais pura que pudermos atingir, para começarmos a perceber quais os passos que haveremos de dar, quando da transformação da Terra. Assim como outrora falou-se de uma arca, hoje fala-se de uma nave. Que era uma arca e que é uma nave? Seriam formas concretas ou estados de consciência?
Para certas pessoas são formas, para outras são estados. Na realidade, alguns seres humanos, ao serem retirados da Terra, serão transladados com o corpo físico. Para eles, a nave é uma estrutura mais sólida. Outros, porém, partirão da superfície do planeta com a consciência, abandonando os corpos tridimensionais e deixando-os seguir destino diverso dentro do mesmo e glorioso todo. A nave de Noé, para eles, a energia da transmigração, da transformação, da sublimação, é a liberdade dos filhos de Deus agora realizada. Os elementais, os devas e as hierarquias que dão vida ao fogo, à água, à terra e ao ar, foram de importância básica para o homem, até o atual ciclo da Terra. Na era que se aproxima, construtores continuarão agindo no reino mineral e principalmente no vegetal, todavia em ondas vibratórias ainda mais sutis. Na viagem de retorno ao mundo espiritual e às dimensões menos densas, serão outras e mais avançadas as entidades que trabalharão junto à evolução do homem. Os encarregados do serviço divino, que ajudam o ser humano que abandone o karma material a entrar na lei evolutiva superior, não se ocupam de formas e, portanto, o relacionamento com essas grandes entidades será diferente do que o homem tem com os atuais devas e elementais. Levado por sentimentalismo, o homem habituou-se a criar folclore sobre os reinos sutis da natureza. Agora, porém, em etapa mais adulta, os fenômenos dos reinos elemental e dévico exercem sobre ele pouco ou nenhum atrativo. Mais evoluído, renunciou a contatar fadas, elfos e anjos voadores, mesmo ciente de que tais hierarquias construtoras continuarão, como se disse, a cuidar das plantas e dos minerais dentro de fluxos energéticos novos e ainda desconhecidos. O relacionamento do homem com entidades de outros esquemas evolutivos está passando para um nível superior, onde, por exemplo, a cooperação de grandes devas com Takuma, a regedora dos espelhos do cosmos, pode ser conhecida. Assim como o homem da superfície aumenta o seu coeficiente intelectual e mental, elevando-se para o mundo espiritual e suprafísico, os outros reinos que habitam a Terra também evoluem. Dentre todos, o vegetal foi o que mais atraiu futuras ampliações de consciência. À medida que a consciência de um reino muda, também se altera o seu sistema de contatos com o reino elemental, com o reino angélico e com as demais hierarquias. Típica, nesse sentido, e a transformação que está havendo na construção dos corpos físicos dos indivíduos terrestres. Não serão mais os elementais, os espíritos da natureza e os pequenos devas, os encarregados da formação do feto no útero materno, durante o processo de gestação. Também o nascimento físico passará por transformações. Até que ponto essas hierarquias cuidarão dos reinos mineral e vegetal, saberemos quando o momento propício chegar, dado que ao homem da superfície caberá algum trabalho junto a eles, após a reordenação do planeta. Na área física do Vale de X, na Argentina, por exemplo, fotografaram-se seres extraterrestres e espaçonaves pousadas sobre a vegetação da superfície, trabalhando certas espécies de plantas e introduzindo nelas outros conteúdos, ou outras essências. Da mesma forma, uma readaptação das espécies está sendo feita, para que acompanhe o desenvolvimento da consciência humana e, assim, venham a servir ao homem, de acordo com o grau de evolução que lhe atingirá na próxima fase da Terra. Também são extraterrestres e intraterrenos os seres que estão trabalhando nesse delicado campo de transformações. Por enquanto, devemos procurar não nos fixar nos velhos conhecimentos, mas sim desapegarmos-nos dos que já foram assimilados. Levemos em conta que os conhecimentos estão ligados a ciclos evolutivos e, portanto, passam. Os ajudantes do homem serão encontrados em outro plano e em novas condições. Veremos, na nave de Noé, o fogo, por exemplo, como uma nova expressão anímico-espiritual, e não como algo que queima. Veremos que com a água,
que no plano físico voltará a ser curativa como foi no princípio da sua materialização, com o ar e com a própria terra, acontecerá o mesmo. Aprenderemos a perceber todos esses elementos de outra forma. Essa outra forma de percepção do que compõe este planeta faz parte de um novo estado de consciência. É um nível mais sutil, no qual o homem da superfície vai entrar agora. Noé é a energia que conduz esse movimento evolutivo, e a nave é a circunstância que se apresentará para que tal experiência seja vivida. As milhares de naves, sejam elas intraterrenas, extraterrestres, intergalácticas ou intraoceânicas, que hoje se fazem visíveis são, ou objetos voadores que se locomovem segundo leis que desconhecemos aqui, ou projeções de entidades e de energias que existem em estados de consciência inconcebíveis para o intelecto humano atual. Há naves que são materializações de hierarquias construtoras ou salvadoras, têm poderio iniciático e força evolutiva adequada para ajudar o homem a deslocar-se do seu atual estado ignorante para outro mais consciente. Algo pode ser compreendido pelo homem, mesmo antes de ele entrar no estado de consciência que estamos chamando de nave ou, se formos usar o termo bíblico, de Arca de Noé, os estados sólidos, líquidos, gasosos, calóricos e aéreos são formas externas de uma energia que nenhuma forma tem na realidade mais profunda. Essas formas, bem como a do homem, nada mais são que indumentárias. Antigamente, dizia-se que criando e sustentando todas elas estavam os devas, mas, e hoje? Podemos vislumbrar outras energias fazendo esse trabalho? Não corresponderiam às hierarquias construtoras ao estágio de evolução alcançado pela essência. Habitando a forma humana há, certamente, um ser muito mais integrado do que aquele dos primórdios da Terra. Essa integração é resultado da síntese das experiências vividas através dos tempos, síntese feita com a participação da mônada, núcleo da consciência cósmica do homem. Noé, hoje, é um iniciador nesses assuntos. Diga-nos, Noé, quais são os requisitos para entrarmos em sua nave em plena harmonia? Revelações para os viajantes da nave. À medida que a Terra entrava nos sucessivos estados que tentamos descrever com as palavras, hoje disponíveis, ocorria nela, ciclicamente, uma seleção de seres e de espécies. Agora que a ordem dos fatos se inverterá, saindo do planeta de uma condição sólida para entrar numa existência mais sutil, haverá nova seleção. Antigamente, acontecimentos como esse eram chamados de juízo, e aqui, já que falamos de Noé, usaremos também esse termo. Forças, seres, entidades ou energias que não passam no juízo, entram nas trevas, os que passam, entram na luz. Segundo a sabedoria espiritual, todo e qualquer conceito humano e físico com respeito a trevas e a luz não passa de ilusão, na realidade elas são estados. Assim, pode-se dizer que os homens permanecem nas trevas da ignorância, quando não se abrem para ingressar na arca, ao passo que entram na luz do conhecimento, quando concordam em mudar o seu estado de consciência. Dois grupos, o dos seres das trevas e dos seres da luz, convivem ainda hoje no planeta Terra, apesar de serem o resultado de vários e sucessivos juízos. Estamos, neste momento, diante de um novo juízo, muito especial. Através dele, a maioria dos seres das trevas será transmigrada para outros mundos. Planetas em estado de vapor, outros em estado líquido, anteriores à situação da Terra de hoje, irão recebê-los. De certo ponto de vista, isso será um retrocesso, mas dentro da lei evolutiva esse retorno a estados mais primitivos é necessário e tem o seu sentido, principalmente quando compreendido segundo uma lei maior, a lei do amor-sabedoria. No amor-sabedoria, cada força, cada ser e cada energia tem direito à sua morada. Na casa do meu Pai há muitas moradas, disse Cristo, dirigindo-se à geração que ouviu e que pouco o compreendeu. Passaram-se 2000 anos, e, hoje,
Nós o compreendemos. Os seres ora resgatáveis atingiram o atual estado de luz durante a rota que percorreram. Conviveram e convivem com outros que se encontram em